O Brasil precisa de menos discursos moralistas e mais práticas que realmente exemplifiquem as palavras bonitas, às vezes em defesa da moral, da família e dos costumes. Mas é preciso também que haja um pouquinho mais, ou assim, não seja um pouquinho mais não, que tenhamos bom senso e equilíbrio nas nossas ações e pensamentos. Afinal de contas, parece que ultimamente a gente tem perdido a capacidade de raciocinar no Brasil. Se perdeu a capacidade de raciocinar porque você sempre tem o contraponto do pior. Petistas justificam os seus equívocos no outro. E o outro lado, que não é tão diferente, age da mesma forma, sempre evocando os seus inimigos. Nós precisamos romper a barreira da divisão ou da falsa polaridade para que daí então construamos um país com um discurso e com uma reflexão sobre as suas mazelas mais apropriadas e que chegue realmente ao interesse do cidadão mais comum, mais necessitado. Nós precisamos inverter a lógica deste país, onde tem uma grande casa e uma grande senzala. Uma senzala onde ninguém aí vai ter, nessa senzala, a oportunidade de crescer, nem tampouco se desenvolver. Porque no Brasil não se vive, se sobrevive. É preciso inverter a lógica das coisas. Mas para fazer isto, não basta somente palavras ou formações políticas. É preciso também humanização nas relações. É preciso também mostrar que as coisas nem sempre são importantes porque elas têm um valor financeiro. Porque o que mais importa não é necessariamente o vil metal, mas sim o desenvolvimento que este vil metal pode trazer para o seu povo. A riqueza de um país não é somente a sua economia ser forte, é também a sua economia ter a distribuição adequada, é ter uma desigualdade que não seja como a nossa, onde somente 5% ou até menos que isso determinam os futuros da nação e compram todos os agentes políticos, ou a maioria deles, vamos dizer assim, para os seus projetos que, é claro, nunca vão privilegiar o povo. E aqueles que, de uma certa maneira, lutaram contra ou fizeram algo a favor do povo, tiveram os seus destinos, a morte e a inglória, o esquecimento e o ostracismo, porque neste país, onde pouco se lê, onde pouco se sabe, onde o que interessa são os valores momentâneos, é claro que não há espaço para a lembrança daqueles que deram as suas vidas, que deram o seu suor para algo melhor, para um país do futuro. Mas a gente continua idolatrando figuras políticas como se fossem verdadeiros santos. Continuamos fazendo aquela generalização barata de tudo, dizendo que todos não prestam, ou que nada presta no país e que esse país não tem solução. Nós queremos a glória sem entender que para chegar lá é preciso que tenhamos um pouco de suor, de lágrimas e alguns arranhões, tropeços, porque é da lei. Quem quer algo, quem quer construir algo, terá que ter algum machucado ao longo de sua trajetória. Nós precisamos entender que o Brasil precisa muito mais de palavras bonitas, mais de exemplos que realmente constroem um país e dignificam uma nação. Nós não precisamos de falsos religiosos, nós não precisamos
de políticos fisiológicos, nós não precisamos de discursos demagógicos, nós não precisamos de uma televisão que não produza nada que realmente edifique o conhecimento de sua população. Nós não precisamos de uma imprensa que muitas vezes usa dos seus interesses para implantar suas ideias e vender ilusões para a população. Nós precisamos de mais reflexão, nós precisamos de mais respeito, nós precisamos também de mais educação e não simplesmente o enciclopedismo. Nós precisamos de mais diálogo entre as pessoas, de mais tolerância e também, por que não, de um pouquinho mais de bom senso para sabermos distinguir aquilo que a gente pode dizer que está lá na Bíblia, porque sabemos que há muitos lobos em pele de cordeiros. Mas se a gente tiver a distinção das coisas, a gente não cai mais nos contos do vigário ou nos estelionatos eleitorais que tanto fez e tanto faz a política se tornar alvo de descrédito de uma população semi-alfabetizada, muitas vezes despolitizada e muitas vezes não tão consciente de seus deveres e principalmente de seus direitos. Um povo que não sabe da sua própria história, um povo que não sabe que é da sua voz que emana o poder, é um povo que vai sempre ser refém ou escravo de um sistema nefasto que está chegando ao fim, que está por si só ruindo. É preciso que a gente olhe para o Brasil e diga: nós somos brasileiros, defenderemos a nossa pátria, daremos o nosso sangue e não entregaremos a nossa alma para o diabo. Afinal de contas, já estamos no paraíso chamado Brasil. E que o diabo do entreguismo e do oportunismo, que vá para o inferno aonde ele tem que estar, mas que livre a gente da sua tempestade de chorume, de ódio e, por que não, dos espetáculos de seu representante aqui na Terra, um certo cabo que se diz capitão, que se diz ético, mas usa a verba pública para comer gente. Belo exemplo do que não seguir, belo exemplo do que vai se tornar com o tempo o alvo do ridículo, porque nem para mentir esse cidadão serve. Mas a gente vai resistir, e vai resistir com você. Por isso eu peço, se você gostou dessa reflexão, se você gosta desse canal, dê o like para que esse vídeo cresça nas suas visualizações, para que essa mensagem chegue para muito mais pessoas, porque se ela é importante para você, pode ser importante para tantas outras pessoas. Compartilhe, e se você ainda não é inscrito no canal, some-se à nossa família para que a gente possa transformar o Brasil em algo que realmente não seja tão desigual como nos dias de hoje. Está na nossa mão fazer um país melhor. É nós que temos que fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços fortes ou não. Nas ruas, campos e construções, caminhando e cantando e dizendo: orgulho de ser brasileiro, orgulho de ter pertencido e pertencer a essa nação.